Salve, salve galera do YouTube, aqui é o Júnior do Pomar e Horta em Vasos. E hoje o assunto do dia é a berinjela. Hoje a gente vai mostrar para vocês algumas dicas de como cultivar esse legume tão bom para a saúde, que ajuda a controlar o colesterol, que tem fibras, que é muito bom para o sistema digestivo também e vale muito a pena cultivar, tá? A berinjela é uma planta oriunda da Índia. Ela veio daqueles lados lá da Ásia e tal, e ela é de clima subtropical tropical, tá? O ideal para se cultivar a berinjela são climas quentes, acima de 18 graus Celsius. Abaixo desse clima, o ideal é cultivar em estufas. Não vou falar que ninguém consegue cultivar, porque dá para cultivar. Existem alguns macetes aí que a gente consegue. Mas normalmente o ideal é pôr em estufas, que ajuda muito nessa parte do cultivo, tá? Bom, o que a gente faz? A berinjela, ela pode ser plantada através das sementes do próprio fruto. Então você pode abrir uma berinjela e tirar as sementes, tá? Ou você pode comprar aqueles saquinhos de semente de berinjela. A berinjela, ela demora um certo tempo, é uma planta perene de vida curta. Ela pode estar produzindo aí uns 3 anos, mas muita gente que cultiva ela como trato anual. Então o que acontece? Eles cultivam e descartam depois da primeira produção, tá? Então vamos dar uma olhada como que a gente faz. Primeira coisa, galera, são as sementes. As sementes que a gente tem aqui, ó, são essas aqui. Elas são a berinjela da mesma família do pimentão, do jiló, do tomate, é a família das solenáceas, tá? As sementes são bem parecidas, tanto pimentão, pimenta, tomate são bem parecidas, são redondinhas assim e achatadas. Bom, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente for cultivar a berinjela, a gente vai pegar um copinho, tá? E despejar algumas sementes lá dentro. Fica por umas 12 horas, tá, gente? Esse procedimento aqui serve para duas coisas. Primeiro, para quebrar a dormência das sementes. Segundo, para descartar as sementes que boiarem, tá? Se boiar a semente aqui, você pode jogar fora, porque provavelmente elas estão ocas por dentro e não vão germinar, tá? Colocou no potinho, ficou o período, aí você retira e põe para secar, tá? Essas daqui que eu tô na minha mão, tá ventando um pouco, elas já aconteceu esse procedimento, tá? Então elas todas ficaram nesse período. E depois eu coloquei nesse papel toalha para secar. O que vocês vão fazer? Vocês vão usar, eu uso aqui copinhos, tá, gente? Descartável. Aí muita gente fala assim, não, mas Júnior, você tá atrapalhando o meio ambiente com isso. Não, na realidade esses copinhos, eles foram usados, né? Já foram descartados e aí eu peguei do lixo para usar. São vários copinhos que usam em um determinado lugar e é pro lixo eu pego para usar. E eu uso várias vezes esse copinho. Então não agride o meio ambiente, tá? Eu só estou utilizando do material que iria para o lixo. Mas vocês podem usar vários outros itens, né? Pode usar jornal, aqueles jornais que você faz uma caixinha para colocar a sua semente e tal. Ou você pode usar aqueles embalagens de papel de papel higiênico, só aquele tubinho que sobra depois que você termina de usar. Você pode colocar, dá um pouquinho mais de trabalho, mas você não agride nada o meio ambiente. Isso aí foi uma dica aí de um colega do canal, inclusive. Um dia desses eu vou fazer um vídeo para mostrar para vocês. Bom, a mistura para germinação, gente, é aquela nossa mistura padrão. 70% de humus de minhoca e 30% de vermiculita. Se você não tiver esses ingredientes, não precisa se preocupar, isso aqui é a perfeição. Você pode usar 30% de areia e 70% de substrato, aqueles substratos comprados em gardens mesmo,
ou os produzidos em composteira comum, sem minhocas. Se você produzir esse substrato na composteira com minhocas, isso não vai mais ser substrato, né? Vai ser humus de minhoca. Bom, então 70% e 30%. A vermiculita, muita gente me pergunta, vermiculita, gente, ó, é esse material aerado aqui, ó, que pode ser, ele só serve para ficar aerado mesmo, para facilitar as raízes das plantas ultrapassarem o substrato, tá? Ele pode ser comprado em loja de material de construções ou pode ser comprado em gardens. Em qualquer um deles tem. Não tem problema nenhum. É um material como se fosse inerte, tá? Bom, aí você montou o seu copinho com substrato, né, ou humus de minhoca e vermiculita. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar algumas sementes aqui, que eu vou deixar aqui, ó, e vai colocar no seu copinho. Eu coloco, gente, cerca de 3 sementes, tá? 1, 2, 3. 3 sementes por copinho. Porque se uma não germinar, a outra germina. A temperatura para se germinar uma semente de berinjela, gente, é 16 graus Celsius no mínimo, tá? Se for mais frio que isso, não germina. Aí você pode usar aquela técnica que eu ensinei no vídeo anterior, da estufa. Vou deixar na descrição do vídeo. Tá? A estufinha lá, põe uma lâmpada incandescente, ela vai germinar a sua muda. Aqui, ó, eu tenho, depois de 15 dias, mais ou menos, ela germina. E depois de um mês, você tem mudas assim, tá? Aqui eu tenho 2 exemplos. O exemplo que eu fiz sem a estufa e o exemplo que eu fiz com a estufa, tá? Então tem duas plantas aqui, ó. Uma com a estufa, com a estufa está bem maior do que a sem estufa, tá? É interessante, gasta um pouquinho de luz, mas é interessante o processo. Bom, então o que a gente faz? A gente, com a nossa mudinha pronta, cerca de 8 a 10 centímetros, tá? Então sua mudinha tem cerca de 8 a 10 centímetros. Já está com o torrão pronto, ou melhor, o torrão não está esfarelando, você vai plantar, tá? Como que você vai plantar isso aí? Você vai usar um vaso, tá? O vaso, e agora eu vou pegar a câmera pra gente acompanhar aqui. O vaso, gente, é um vaso de cerca de 40 litros, tá? 40 litros é o ideal, de 30 a 40 litros. É maior do que aqueles que a gente usa pro pimentão, tá? Por quê? Porque fica um arbusto meio grande a berinjela, tá? Não fica tão pequeno quanto, às vezes o pimentão a gente consegue manter um pouco menor, né? A berinjela não, a berinjela fica um arbusto bem grandinho. O que é a mistura aqui no vaso, gente? Primeira coisa, lá embaixo, vocês vão colocar, abaixo de tudo, pedra, tá? Depois uma camadinha de pedra, que mais ou menos por aqui, ó, tá? Aí depois areia, uma camada mais ou menos até aqui. E uma mistura que a gente sempre faz, que é 50% de terra preta vegetal, descompactada, 40% de humus de minhoca para dar energia para sua planta, né? Para dar os nutrientes necessários, tá? E ajudar na descompactação. E 10% de areia. Ou você pode usar vermiculita, mas é muito caro, então é melhor usar areia mesmo. 10% de areia, que ajuda também, esse aqui é um material inerte, que só ajuda na descompactação do vaso, tá? E aí você mistura esses ingredientes e coloca lá. Se quiser colocar um pouco de estrume de vaca curtido, pode também. Eu coloquei um pouquinho aqui nesse vaso, tá? Não vai te dar nenhum problema se tiver curtido. Não coloca verde, que queima a sua planta. Bom, e aí o que a gente faz? Faz um buraquinho aqui. Antes disso, gente, coloquem uma madeira. Pode ser um cabo de vassoura. Tá vendo aqui, ó? Que eu coloquei. Para que você tutore a sua planta. Como é um arbusto, ela precisa de tutoramento, tá, gente? Então coloque uma madeira para você tutorar a sua planta, tá? Porque se você não tiver isso, ela pode tombar. Primeiro vento ela pode tombar e você perde a sua muda, tá? Pode quebrar.
Se você não tiver um vaso desse, sistema de rotação, aí eu sei que é pequeno o espaço de vocês, às vezes vocês não têm espaço, vocês podem fazer um outro procedimento. Plantar no pet e deixar a sua muda crescer um pouquinho. Igual eu fiz com essa aqui. Eu acabei de plantar ela também para vocês verem. Quando ela crescer um pouco, aí você transplanta para esse vaso grande. Eu fiz isso com aquela ali, ó, que eu vou mostrar para vocês já já. Então, às vezes você não tem um vaso na hora de 40 litros, né, ou 30 litros, um vaso maior. Mas você sabe que alguma coisa que você plantou vai ficar pronta, ou você vai fazer. Aí você planta nesse pequeno e depois, quando ela tiver, uns 30 centímetros, aí você já transplanta para esse aqui, porque senão vai ficar sem nutrientes, sua planta vai ficar com problema. Toma muito cuidado para tirar do torrão, o torrão aqui desse pet. Qualquer coisa você abre o pet, tá? Não estraga o torrão por causa do pet, não. Bom, e aí depois de 4 a 5 meses, até 6 meses, vocês vão ter plantas assim, ó, gente. Essa daqui eu plantei há 4 meses. Agora que começou. Aqui, ó, o frutinho. Ó que legal. Isso aqui vale qualquer esforço e os 4 meses aí. Ó as florzinhas aqui, ó. Tá? No período de onde saem as flores, o ideal é que não tenha muita chuva, tá? Então, se você tiver um lugar mais escondido da chuva, o sol precisa. O sol é sempre 4 a 6 horas de iluminação, tá, gente? Todos os dias. Mas as chuvas atrapalham um pouquinho na parte das flores. Então, tira um pouco da chuva. Se bem que no inverno quase não chove, né? Agora tá. Não tem muito problema as minhas aqui. Agora, essa aqui tem 6 meses, ela já me deu um fruto, um daqueles que a gente estava olhando ali, é um dos frutos. Aqui, ó, tá nascendo um outro aqui, grandão. Tem um outro pequeno aqui, ó, nascendo também. E tá cheio de florzinha aí, ó, vai nascer mais também. Esse aqui é com apenas cabo de vassoura tutoriando, tá? Aqui você tem uma outra ideia. Como ele já está maior, já está mais arbustivo, o que eu fiz? Eu coloquei 4 cabos de vassoura. E aí você pode colocar uns barbantes em volta, tá vendo? Coloquei um barbante para você segurar o seu arbusto nesse local aqui que você quer. Aí você pode colocar várias camadas de barbantes e vai mantendo aqui. Essa planta, como eu disse, ela pode ficar produzindo uns 3 anos. Você pode manter ela aqui. Ou você pode cortar e plantar uma outra, né? A primeira época é que dá mais frutas, depois ela reduz um pouco, mas aí é vocês que sabem. Bom, o pH dessa árvore, cerca de 5,5 a 6,5, quase 7, tá? É um pouquinho, levemente ácido o solo, não deixa básico não, é levemente ácido. A planta ela gosta muito de nitrogênio, tá, gente? Nitrogênio é o mais importante para ela. Então, adubos nitrogenados ajudam muito. Bom, vamos ficando por aqui. Eu acho que a gente falou o que tinha que falar. Quem gostou do vídeo, dá aquele like, que ajuda muito. Se puder, compartilha com os amigos. E se inscreve no canal, que a gente está trazendo vídeos para vocês de diversas coisas. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera.